Oi, gente! Olha eu aqui outra vez, mais uma vez na nossa live. Eu peço desculpa, me atrasei 2 minutinhos, porque eu tinha um problema técnico aqui, mas tudo bem, eu estou aqui com muito prazer, muito orgulho, mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, sou médica, né, geriatra, cardiologista, coordenadora do Point do Idoso, com muito orgulho. O Point do Idoso, inclusive, tem um trabalho assim, árduo, né? Mas é gostoso pra caramba, porque a gente lida com pessoas idosas. Árduo que eu digo, porque muitas vezes idosos não querem sair de casa, mas a gente faz tudo, né, para trazer, para tirar os idosos de casa. É tanto que o nosso slogan é sai de casa idoso. E agora com essa coisa da pandemia, por isso que eu estou dizendo que está complicado, porque a gente está super chateado, porque a gente tá, né, limitado, os idosos, né, estão em casa, não estão podendo estar na rua, não estão podendo sair tanto, né, como gostaria, só de vez em quando, assim, para ir ao médico, tomar vacina. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o nosso slogan até mudou. A gente está falando sempre o seguinte: a gente pode estar isolado, né, mas não está sozinho, não está com solidão. Então, a gente pode e deve estar interagindo, por isso, inclusive, a gente tem feito essas lives sempre com o objetivo da gente poder estar entrando em contato com as pessoas, estar conversando com as pessoas, estar sempre interagindo o máximo possível. E a gente tem feito todos os dias essas lives de 18h30 às 19h30, mais ou menos. E a gente está pedindo, inclusive, agora para as pessoas assistirem a gente. A partir de segunda-feira, nós vamos estar na página do Point do Idoso. Porque muita gente está querendo entrar, está querendo interagir com a gente, conversar com a gente, fazer perguntas, mas não estão conseguindo, porque a minha página do Point do Idoso já tem 5.000 pessoas, é o limite máximo do Facebook. Então, o que a gente está fazendo? As pessoas entram, querem comentar e não pode porque não é meu amigo. A pessoa manda mensagem para mim, manda a solicitação querendo ser meu amigo, mas eu não consigo fazer com que essa pessoa entre mais, não aceitar essa pessoa como amigo, porque já está no meu limite máximo. E a pessoa quer comentar, quer falar e não consegue. Então, realmente, a gente está num momento complexo, né? Porque a gente, como eu disse, a gente quer estar mais com as pessoas, mas a gente tá com essa dificuldade. Então, a partir de segunda-feira, gente, por favor, não esqueçam, as lives vão continuar todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30, até mais ou menos 19h30, mas vai ser agora na página do Point do Idoso. Então, todo mundo vai lá para a página do Point do Idoso, aí tem que curtir a página do Point, não esqueçam, curtir a página do Point do Idoso, porque aí você, a partir do momento que você curtir a página, você torna-se amigo, entre aspas, amigo, seguidor do Point do Idoso. Aí você vai poder comentar, vai poder falar, vai poder interagir. A Celi já está dizendo aqui que assim vai ficar mais fácil. Realmente, eu também acho que vai ficar mais fácil. E aí, é que a gente está querendo ampliar, a gente está querendo falar com mais pessoas. Então, essa é a forma. Eu quero lembrar aqui, porque a gente está fazendo aqui pela página do Facebook, hoje eu vou trazer para vocês aqui a Margarete Borges, que é uma pessoa muito querida, que eu estava até esperando para ver se ela entrava aqui. Ah, a Margarete está aqui assistindo, mas aí eu vou tentar ver se eu consigo fazer com que Margarete, que é isso que eu quero, que Margarete é a pessoa, nossa convidada de hoje, que a gente vai, é Margarete Borges, que é da Igreja Batista, de Itacuruçá, Igreja Batista. Opa, ela entrando aí. Oi, Margarete. Oi, olha, eu estou te apresentando aqui, você entrou. Tudo bem, querida? Graças a Deus, tudo tranquilo. Bom te ver. Eu estou só... Ai, obrigada. Para mim também. Eu estou só falando aqui para as pessoas.
a teu respeito, dizendo exatamente quem você é. Estava falando que você é coordenadora, né, do projeto da terceira idade da Igreja Batista Itacuruçá, lá na Tijuca, Isso, não é isso? isso. E que eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer algumas palestras lá, de estar com vocês, de interagir com vocês. Foi sempre muito legal, muito bom. E aí, a gente teve, inclusive, só para concluir, gente, ela é graduada em História e é professora com extensão em Gerontologia Social. Então, esse aqui é o histórico, né? E tem mais outras coisas do currículo da querida Margarete, que é uma pessoa que, como eu disse, eu conheço há muitos anos, né? E tem esse trabalho fantástico. Primeiro, que ela entende bem, né? Terceira idade, que é o nosso foco, pode de idoso, o nosso foco maior são os idosos, Isso. né? E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade em tempos de quarentena, né? Nesse tempo de coronavírus, em que as pessoas estão muito em casa, e a gente está muito preocupado, né? A gente profissional de saúde, porque tem 2 meses que as pessoas estão dentro de casa e a gente não sabe, né, na verdade, como é que essas pessoas estão e como que essas pessoas sairão, né, da pandemia, da quarentena, que é óbvio que essa pandemia vai acabar, isso tudo acaba na vida, vai acabar isso também, mas como que essas pessoas estarão. E aí a gente tem falado muito da questão técnica, da questão profissional, de fisioterapia, nutrição, infectologista. A gente já fez várias lives, inclusive quem quiser pode acessar lá a página do Ponte de Idoso, a minha página pessoal, que vão acessar lá. Mas o que a gente está querendo realmente hoje trazer, a questão da espiritualidade, porque é muito importante nesse momento em que a gente está vivendo uma situação muito complicada. Tudo bem, Margarete? Boa noite, então, depois da introdução. Como é que você está, amiga? Estou bem, graças a Deus, está tudo bem. Boa noite a todos. Que bom você estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, ter aceitado o convite. Muito obrigada pela sua participação. E aí, eu queria começar perguntando para você como é que você está se sentindo, antes de qualquer coisa, dentro desse processo, né? Dentro dessa situação de quarentena, de estar em casa, né? A gente sem poder estar com nossos idosos, sem poder estar com as pessoas que estão no trabalho que a gente gosta e que a gente sabe fazer. Como é que você está? Me fala aí, amiga. Pois é, né? Todos nós acabamos passando por altos e baixos durante esse isolamento, né? Porque realmente acaba nos abalando emocionalmente de vez em quando. E aí que entra a espiritualidade para poder nos dar aquele, né? Não é bem assim, vamos ter confiança. Mas a gente tem procurado, pelo menos lá no nosso grupo de terceira idade, manter um vínculo, pelo menos pelo WhatsApp, a gente liga um para o outro, né? Faz chamada de vídeo, eu mando de vez em quando algumas brincadeiras, né? Então a gente está tentando manter uma conexão com eles. Nós temos um grupo também que trabalha com aqueles idosos que moram sozinhos, que a preocupação ainda é maior, né? Que não tem família, que moram sozinhos. Então, nós estamos tentando dar esse apoio emocional e espiritual também, né? Já que eles fazem parte da igreja, alguns não, mas de qualquer maneira fazem parte do grupo e aí a gente quer dar esse apoio emocional, estar junto, né? Faz bem para eles, eles também fazem bem para nós. Isso é uma grande verdade, né? É verdade. E o que a gente tem falado muito, né? Que a preocupação, né? Porque as pessoas que estão em casa com familiares, de certa forma, elas estão, né, melhores, a não ser que o familiar seja muito chato. Quando o familiar é muito chato, aí o pai fica pior, né? Que a pessoa não pode nem fugir para rua um pouquinho para dar uma voltinha daquela pessoa chata que você tem em casa. Eu tenho falado isso muito. Eu falo, gente, vou procurar não ser tão chato, porque senão a gente vira o velhinho, o dozinho chato, aí o problema fica pior.
Mas quando você está sozinho, né, é a preocupação que a gente tem, mas a gente também tem falado agora aqui no Ponte Idoso, como eu disse, eu entrei falando que a gente tem feito, nosso slogan antes era sai de casa idoso. Agora eu não posso usar esse slogan, sai de casa idoso, porque senão eu vou ser... Não posso falar e nem pode mesmo, né? Não pode. Mas também não quero dizer fique em casa idoso, porque não fica parecendo aquela, né, dentro daquela crosta, mas não é essa a nossa ideia. Então a gente falou que assim, isolamento sim, tudo bem, mas solidão não, porque solidão é um sentimento. É verdade. E solidão você pode ter solidão, sentimento de solidão com um monte de gente em volta, ou você pode ter o sentimento de solidão, né, isolado. Então, pelo menos a gente isolada, a gente tem pedido para as pessoas interagirem o máximo como você tem feito com outras pessoas, para não se sentirem sós. E aí agora até eu quero propor uma nova palavra, que até anotei aqui, porque, na verdade, as pessoas falaram para mim, essa palavra isolamento, tem até uma pessoa, que eu anotei aqui no papelzinho, eu esqueci onde eu botei, mas uma pessoa, acho que até do jornal A Tribuna, que falou essa coisa de isolamento, é a palavra pesada. Então, como está usando agora distanciamento, então eu vou usar agora distanciamento, sim. Solidão, não. Esse é o novo slogan do Pode Idoso. Distanciamento, sim. Solidão, não. Verdade. Porque você pode e deve interagir o máximo possível para não se sentir só. Não é isso, Margarete? É isso mesmo. É uma nova ressignificação, né? Hoje mesmo tinha uma do grupo comentando sobre a gripe espanhola em 1918. Eu falei, gente, olha só, morreu muita gente naquela época, né? Mas não tinham nem essa grande e maravilhosa máquina chamada internet, meios de mídia, enfim, o que temos hoje. Então, acredito que o isolamento, o distanciamento, como você disse, era maior, porque você não tinha comunicação, né? Então, até nisso nós temos que agradecer a Deus pela internet, pelas mídias sociais, por tudo isso que está à nossa disposição, para que possamos realmente diminuir o distanciamento, né? Embora seja físico, mas não se tornar total. É um distanciamento apenas físico. Mas nós estamos juntos sentimentalmente, emocionalmente, né? Então, isso faz com que você continue sentindo aquele pertencimento a um grupo. Eu acho que isso é muito o que o idoso precisa, né? Ele gosta de pertencer a algum grupo, né? Ao grupo da igreja, ao grupo do Point, a um grupo que ele tem afinidade, que ele tenha confiança. Então, eu acho que o distanciamento, sim, mas ele está diminuído porque podemos fazer algumas interações sociais através da mídia. Inclusive, já antecipadamente convido as pessoas, porque amanhã a gente tem um grande parceiro nosso que faz, dá aula de... você conhece ele, inclusive, o Rogério Nunes, que dá aula de smartphone, de mídias digitais e tudo mais. Então, até anotei aqui para já convidar amanhã, todo mundo vai ter a entrevista com o Rogério amanhã, quarta-feira, às 18h30, como sempre é 18h30, sobre comunicação digital. E hoje mesmo nós estávamos conversando, eu e ele, exatamente sobre isso, né? Quer dizer, agora que as pessoas estão vendo a necessidade, principalmente os idosos, né, de terem essa comunicação. Porque o pessoal falava, eu não vou fazer esse curso, não, ou não vou fazer isso, não, deixa para lá, isso não é para mim, é para jovem. E agora a gente está vendo que é uma ferramenta excelente, que está indo até os hospitais, né? Olha que coisa maravilhosa, indo aos hospitais, né? Levando o familiar da pessoa, né? Através da internet para a pessoa assistir. É muito legal, né? Muito legal essa coisa da internet. Nós mesmos estamos aprendendo várias coisas que nós não sabíamos, né? Isso, eu mesmo estou... Olha, há muito tempo que eu tinha vontade de fazer essas lives, eu já falei isso algumas vezes aqui, e não fazia porque não tinha tempo, porque era hoje, amanhã. Aí, quando aconteceu isso, a minha necessidade que eu tive de me aproximar dos meus pacientes e do pessoal do Ponte de Idoso,
falei, não, a gente precisa fazer isso para poder se aproximar das pessoas, né? Então, foi uma necessidade, que eu agradeço a quarentena, que está fazendo sair da zona de conforto e partir para fazer as lives, É né? verdade. Muito legal isso. Mas eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, que as pessoas podiam falar assim, poxa, a Fátima como médica, né? É falar sobre espiritualidade, o que tem isso a ver? Não, eu quero dizer para vocês, antes da gente falar, entrar mais no assunto com a Margarete, dizer o seguinte, toda vez que eu faço uma palestra, eu sempre termino dizendo que a gente precisa buscar o equilíbrio físico, emocional e até social também, e o equilíbrio espiritual. Na minha concepção, mesmo como médica, né, eu digo mesmo que parece que a ciência está de um lado e a espiritualidade está do outro, eu não acredito nisso. Para mim, as coisas se complementam, e se complementam mesmo, isso independente da sua religião, isso que eu quero deixar claro, a gente está falando aqui sobre espiritualidade, mas não está falando sobre igreja, sobre religião, a gente vai falar sobre espiritualidade de modo geral, independente de religião, e eu sempre falo isso. Eu sempre digo que o ser humano ele consegue o equilíbrio quando ele tem o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Eu vejo muitas pessoas que estão fisicamente muito bem, comem bem, têm atividade física, tem tudo, mas espiritualmente está mal, e aí a pessoa acaba ficando, do modo geral, ela começa a ficar caindo, né? Ela cai. Eu vejo pessoas que estão lá na igreja, né? Espiritualmente, quando eu faço palestra na igreja, eu sempre falo isso, a pessoa está lá altamente espiritualizada, né? Fazendo todas as orações, aparecendo a todos os encontros, mas come pra caramba, faz tudo errado, não faz atividade física. Aí eu digo, aquela pessoa tem um equilíbrio espiritual, mas não tem um equilíbrio físico. Ou então a pessoa está na igreja, tem um bom físico, come bem, mas ela é uma pessoa chata, rabugenta, aquela que vem com a nuvem preta na cabeça, quer dizer, aquela pessoa também tem o equilíbrio espiritual, tem o físico, mas não tem o emocional. Então, eu sempre acho, como médica, eu acho que o importantíssimo é a gente buscar, que nem sempre é fácil, nem sempre é fácil. A gente consegue mais um do que o outro, mas a gente tem que estar buscando a vida toda, independente da idade, buscando esse equilíbrio. Eu torno a dizer, o físico, o emocional, e aqui o emocional, o social, que é exatamente essas comunicações que a gente tem feito, e o espiritual. Por isso eu sou uma pessoa muito espiritualizada, creio muito em Deus, e tanto que a maioria das vezes, quando eu vou começar qualquer coisa, agora mesmo, toda vez que eu vou começar as lives, eu sempre faço uma oração antes, para começar, para poder ajudar o máximo de pessoas possível, para que Deus me use, porque eu creio que realmente nós somos instrumentos de Deus, para poder ajudar pessoas mais e mais. Isso é o que eu creio. Não sou dona da verdade, não estou certa em tudo, mas eu estou aqui falando de mim, né? Daquilo que eu acredito, mesmo como profissional de saúde, é o que eu acredito. Então, eu queria começar, Margarete, falando exatamente isso. O que você acha, né? Que eu até anotei umas coisinhas aqui. Quais são os valores que você acha que nós temos e que como podemos melhor utilizar esses valores? E aí, o que são esses valores, né? O que você acha disso? Como é que a gente poderia iniciar essa conversa de espiritualidade? Pois é. Espiritualidade, como você bem falou, não é religiosidade, né? Espiritualidade é algo que é transcendente, é a nossa busca pelo transcendente. E aí, os nossos valores espirituais, eles acabam definindo os nossos comportamentos, né? Então, esses valores, eles servem de base para as nossas atitudes, né? Então, como você falou, o equilíbrio emocional e espiritual, né? O físico, eu acho que é tudo interligado, é mais ou menos como aqueles elos das Olimpíadas, que são interligados, eles são interligados, né? Não pode haver um desequilíbrio entre. Ih, caiu. Ela caiu aqui e... Ai, meu Deus do céu, deve ter havido algum problema na internet dela.
Ai, bem, ela deve entrar daqui a pouquinho. Gente, então eu continuo aqui dizendo o seguinte para vocês, né? Eu sou Fátima, né? Fernandes Cristo, geriatra, cardiologista, e estamos aqui hoje falando sobre espiritualidade, né? Na espiritualidade em tempos de pandemia. Quero lembrar a vocês que amanhã nós estaremos aqui falando sobre comunicação digital. Nessa comunicação digital é exatamente essa ferramenta da internet que os idosos precisam aprender o mais agora que estão sentindo, né, nesse tempo de quarentena, a necessidade imensa da gente estar realmente, deles terem essa ferramenta, e a gente vai estar falando amanhã. Amanhã, inclusive, esse professor é um professor que dá aula para a gente no Ponte de Idoso, exatamente sobre comunicação digital. Na quinta-feira, eu vou estar falando, né, sobre cuidadores, profissionais cuidadores, e na sexta-feira, Marcos Fioravante vai estar aqui, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso, tá? Ele vai estar aqui participando com a gente, e a gente vai falando sobre essa questão que é muito importante, né? Essa questão dos idosos, né? Essas leis dos idosos, enfim, né? Como é que estão os idosos em Niterói. Então, é extremamente importante a gente estar participando. Então, como eu disse, essas lives estão acontecendo todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30, né? E hoje a gente está falando sobre espiritualidade em tempo de pandemia, ou deve ter havido algum problema na internet dela, ela saiu, mas ela vai estar voltando, a Margarete. Então, lembrando que a gente faz essas lives, e a ideia é exatamente essa, é a gente poder... deixa eu ver aqui, peraí, que eu estou botando aqui ela de volta. É a gente poder estar interagindo, né? Opa, ela voltou. Caiu! Eu estava falando aqui... Caiu! Pois é que a gente estava falando que essa época é uma época, esse horário é um horário terrível, Margarete. É um horário que muita gente está acionando, né, a internet ao mesmo tempo. Então, eu estava até falando aqui com o pessoal, enquanto você voltava, sobre os outros eventos que a gente vai ter aqui durante a semana. Mas sim, continua seu raciocínio Então, sobre os valores, né, valores que nós temos. Então, a nossa espiritualidade vai ditar os nossos valores. É dentro dessa espiritualidade que a gente vai dirigir os vários aspectos da nossa vida. E hoje em dia, com essa questão toda desse distanciamento, nós temos que buscar, dentro da espiritualidade que temos, soluções criativas, reavaliar os nossos comportamentos, superar nossas barreiras, né? A gente está junto numa mesma tempestade, mas a gente tem armas, né, que é a nossa espiritualidade para vencer essa tempestade. Então, a espiritualidade, nesse sentido, nos dá uma base que faz com que não é que a gente não fique ansioso porque nós ficamos, não é que a gente não tenha medo porque nós temos, mas nós cremos, né, em Deus, ou quem não quer em Deus, uma força superior que nos sustenta. E isso vai fazer com que eu olhe e, em vez de pensar no negativo, apenas no negativo, não que o negativo não venha, ele vem à nossa mente, porque somos seres humanos, mas transformar isso e ter uma nova prioridade, né? Melhorar o nosso relacionamento, descobrir um novo hábito, ter um novo sentido para a nossa vida. Então, os valores espirituais vão ser a base dessa mudança que nós vamos ter, né, que nós já estamos tendo nesse tempo de distanciamento. Uhum. Não, isso é ótimo. Meu filho, Diogo, ele também é assim, bem espiritualizado, e ele falava, muitas vezes quando a gente conversava sobre isso, e ele dizia isso, que os valores espirituais, né, é que norteiam uma sociedade. Quer dizer, como está dito, não matar, né, não é só porque a questão dos mandamentos, é porque tem a ver
muito com aquilo que Deus, ou o superior, que seja, né? Ele realmente quer da gente. Então, se fosse assim, a gente ia sair também fazendo um monte de coisa errada, todo mundo fazendo tudo errado, porque você não tem um norte. E esses valores, né? Essa mensagem maior, a gente saber que tem um Big Brother lá em cima, né? Que está um grande Big Brother que está vendo tudo que a gente está aqui fazendo, a gente lá nos nossos travesseiros, a gente com as nossas condutas. Isso tudo é que norteia, né? Que nos dá um norte para que a gente tenha essa base, que é a sociedade, os conceitos do que é certo e do que é errado. Né? Se fosse assim, o que é certo, o que é errado, né? Aí a pessoa ter um monte de mulher, eu ter um monte de homem, a pessoa pegar as coisas dos outros, as pessoas... Quer dizer, né? Esses conceitos eu acho assim, muito interessante, que é óbvio que varia de cultura para cultura, né? De países, enfim, mas são os conceitos maiores, né? Os maiores valores que vão norteando a gente. E o que eu vejo nessa questão da pandemia é exatamente isso, as pessoas estarem tentando ter um porquê, né? Ou uma explicação, ou para onde nós vamos, o que nós vamos tirar desse momento da pandemia. Você não sente isso nas pessoas? É verdade. Eu ouvi e gostei da frase: nós nunca precisamos tanto da ciência, como também nós nunca precisamos tanto da espiritualidade, né? A ciência quer descobrir Legal. a cura ou a vacina, enfim. E a espiritualidade para nos dar a base, né? Para que a gente, quando a gente passa por um isolamento, uma pandemia como essa, a gente começa a pensar na nossa fragilidade. Eu acho que é como se a gente entrasse em xeque e se olhasse no espelho e aquela super mulher ou aquele super homem desaparece. E aí você fala, né? Que homem frágil que eu sou, né? Aí você lembra de Paulo, do apóstolo Paulo, e fala: sou tão frágil. Quando eu sou tão frágil, aí é que eu sou forte, né? Porque quando a gente enxerga a nossa fragilidade, é que a gente consegue entender que precisamos de algo ou de alguém, de Deus, ou do que a pessoa acredite, que vai dar a força que nós não temos interiormente, ou seja, que nós não temos como seres humanos, né? A nossa força interior vem dessa espiritualidade, né? De Deus, da força de Deus em nós. Eu gosto muito quando a gente entende que esse desejo de eternidade, esse desejo de espiritualidade é uma coisa colocada dentro de nós por Deus. Você vê que você coloca uma criança lá no meio da mata, do nada ela vai adorar alguma coisa, ela não sabe por quê, mas é porque ela tem essa noção de que existe algo superior a ela, né? Algo que transcende, né, o nosso intelecto, transcende a nossa humanidade. Então, eu acho que nesse momento é o momento que as pessoas buscam mais a Deus para resolver as suas questões interiores, os seus medos, as suas ansiedades, a sua angústia, né? Então, eu gosto muito do que o pastor Israel fala. Ele diz que ciência e religião, ou ciência e teologia, ciência e espiritualidade, são dois trilhos de um trem. Eles não se juntam nem se separam, porque se acontecer uma coisa e outra, o trem sai do trilho, né? Então, eles andam paralelo para que o trem prossiga, né? Então, precisamos de uma coisa, precisamos do nosso interesse, da nossa razão, nós precisamos do transcendente, daquilo que vem de Deus. Muito legal essa colocação, né, do pastor do Israel, né? Eu conheço ele é um homem muito inteligente, né? Muito legal mesmo.
Mas eu queria perguntar para você, inclusive, porque até tinha notado aqui, você acha, assim, na sua concepção, qual é o significado verdadeiro da vida? E aí, Só uma coisinha antes. Eu quero aproveitar, desculpa, dizer para as pessoas que estão nos assistindo, quem quiser pode comentar, escrever aí, fazer alguma pergunta, tá? Para a Margarete, que é a nossa convidada de hoje, está falando sobre espiritualidade nesse tempo de quarentena. Ela é gerontóloga, então, né, especialista na parte da terceira idade. E aí a gente está falando sobre esse assunto. Se você quiser, é só você escrever, porque a live é isso, é ao vivo. Então, nós estamos falando agora. Então, o interessante é exatamente a pessoa. Ih, agora me emocionei. Meu filho Diogo mora nos Estados Unidos, entrou aqui agora. Diogo, acabei de falar de você agora, meu filho, falando como você é uma pessoa espiritualizada. minhas filhas também estão assistindo. Ah, seus filhos estão assistindo também? Ai, que legal. A Tatiana, minha filha, Cristo, que é a coordenadora do Ponte, também está assistindo e ela compartilha na página do Ponte do 12 na mesma hora. E Diogo, meu filho, é casado com a americana, é engenheiro, mora nos Estados Unidos, e aí ele entrou aqui agora. Então eu fico muito feliz, que nem sempre ele pode, né? Mas nós estamos falando aqui, aí eu lembro a todos, nós estamos falando sobre espiritualidade nesse tempo de quarentena. E eu estava dizendo para vocês, quem quiser pode fazer perguntas para a Margarete Borges, que é essa pessoa incrível que eu conheço há muitos anos, que é só vocês digitarem que a gente lê aqui, porque a live é isso, ao vivo, então a gente tem a oportunidade de estar interagindo com vocês nessa mesma hora. Então, perguntem se quiser alguma coisa que a gente responde. Sim, amiga, então eu estava perguntando para você, na sua concepção, né, qual é o significado da vida? Então, segundo o Viktor Frankl, né, que é um neurologista, psiquiatra, ele fala que o sentido da vida reside em encontrar um propósito, em assumir uma responsabilidade para conosco e para com o ser humano. E apenas seguros desse objetivo que nos motiva que seremos capazes de gerar mudanças para criar uma realidade muito mais nobre. Agora, para nós cristãos, o sentido da vida é o relacionamento com Deus. O amor de Deus, Deus nos ama de uma tal maneira que dá sentido à nossa vida e faz com que você ame o outro. E aí muda toda a nossa visão, né? Você tem um propósito de vida. Eu sempre brinco aqui em casa dizendo que os únicos que não sabem de onde vêm nem para onde vão são os bichos. Para ele, tanto faz domingo, segunda, terça, quarta, o dia que for. Mas o nosso, nós não, nós temos um sentido de vida, nós temos um propósito de vida, né? O ser humano, na verdade, ele não tem que definir o sentido de vida. Cada um de nós temos a nossa maneira de dar sentido à nossa vida. Parte de nós mesmos, a partir do nosso potencial, das nossas experiências, nós descobrindo no nosso dia a dia o sentido da vida. E difere de uma pessoa para outra. Então, por isso que eu digo que para nós cristãos, o sentido da vida é o relacionamento com Deus. Ele vai ser a base do nosso relacionamento com outro ser humano. E aí vai vir a empatia, a solidariedade, o respeito, né? Eu posso pensar diferente de você, mas eu respeito o seu pensamento, né? Esse é o sentido da vida, é termos respeito uns pelos outros, termos empatia pela dor de outro. Como o Viktor Frankl, é muito interessante a vida dele, porque foi homem que passou por um sofrimento enorme. Foi para campo de concentração, perdeu família. E ele disse que ele passou por tudo isso porque ele tinha um sentido de vida. Ele tinha um propósito da vida dele. Né? E aquele propósito fez com que ele superasse todo aquele sofrimento, conseguisse passar por aquele sofrimento e vencesse. Né? Então, o sentido de vida faz com que a gente tenha coragem
de nos levantar a cada manhã e lutar por aquilo que desejamos. Esse é o nosso sentido de vida, né? Ele colocou aqui que ele já leu o livro O Homem em Busca do Diogo, Sentido. E é realmente o melhor livro, porque o propósito de vida faz com que o nosso sofrimento seja suportável, né, e se transforme em um verdadeiro desafio, que é buscar você tirar o olhar de dentro de você e olhar para o outro. Né? Eu estava pensando nisso, no sentido de que as pessoas não estão se protegendo, colocando máscara e tal. O sentido de vida faz eu ter respeito. Mesmo que eu não pense igual aquela pessoa, acho que a máscara é indispensável, que não precise dela, mas quando eu respeito você, eu vou utilizar, porque eu tenho, no sentido de vida, essa empatia pelo outro. Eu tenho que preservar a vida do outro, mesmo que eu acho que aquilo não é necessário. Né? Então, eu acho que o sentido da vida, para mim, né? Agora para Margarete, é entender que Deus nos amou de uma tal maneira que mudou o sentido da nossa existência. E aí a gente olha para o outro como Jesus olhava. Jesus olhava com amor, né? Ele com empatia, ele sofria com a dor do outro. Ele não pensava na dor dele, ele pensava na dor do outro, né? Então, esse é o modo, eu acho que é o sentido de vida atual, dentro dessa pandemia, é a gente colocar realmente de que o que eu tenho, o que eu devo fazer para que eu tenha coragem de levantar todo dia de manhã e lutar por esse objetivo, por esse sentido, por essa meta, né? Mesmo diante de toda essa dificuldade. O que me dá essa força para que eu faça isso? Esse é o sentido da nossa vida. É muito legal, porque eu digo sempre que os seres humanos, sejam eles quais forem, em qual idade for, quando ele perde exatamente esse ideal de vida, né, ele praticamente morreu, né? Porque é isso que a gente observa muitas vezes no idoso, né? Alguns idosos, né? E você olha para eles, parece que estão vazios, já não tem mais aquela vontade de viver, ou não tem, porque acha que não tem mais nada para fazer, não tem mais nenhum objetivo de vida, não tem mais nada, assim, mas eu já fiz tudo, eu já criei meus filhos, eu já... Mas a senhora não tem um sonho? Não, não tem mais nenhum sonho, não. Quer dizer, eu acho que quando a pessoa perde isso, ela perdeu a essência da vida. É verdade. Né? A vida, a palavra vida, ela só tem sentido, um sentido real, né? E a gente, como médico, de lutar por essa vida e lutar com unhas e dentes, como a gente luta muitas vezes por aquela vida, quando aquela pessoa verdadeiramente ela tem um objetivo maior, ou pelo menos a gente na geriatria e gerontologia, a gente tenta o tempo todo fazer com que as pessoas se perderam com esse objetivo, elas busquem esse objetivo de vida. Porque é isso que faz, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que teve um derrame, né? Uma coisa bem triste, está com o lado paralisado, está em casa. Tudo que a gente puder, como equipe de profissionais, fazer com que aquela pessoa levante, ande, se locomova, saia de casa. E, por exemplo, ir à igreja, para ela aquilo é o máximo, pode não ser para o outro. Mas quando ela consegue sair de casa e ir à igreja, por exemplo, ela fala, puxa, esse era meu objetivo de vida. Parece que é uma coisa pequena, mas para ela é muito. Ou ir ao mercado, eu estou falando da igreja, assim, não, eu quero ir ao mercado. Então, aquele é o objetivo de vida da pessoa. Então, eu acho muito importante, primeiro, isso que você fala, é a pessoa ter um ou vários objetivos. Não interessa a idade que ela tem, ela pode ter 100 anos, mas ela pode ter um objetivo. Às vezes, o objetivo, um propósito, uma meta, é sair da cama e ir para a poltrona. Um exemplo. Vamos supor, aquela pessoa esteja com uma limitação, esteja com uma dificuldade, teve uma lesão na coluna. Estou falando assim, uma coisa bem drástica. Aquela pessoa que consegue sair da cama para ir para a sala, ela já tem uma meta. Qual é a sua meta? É sair da cama e ir para a sala.
olha, então vamos lutar em cima disso, então vamos fazer fisioterapia, vamos tomar um medicamento, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então a pessoa tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta. Que para o outro, às vezes, de fora, é uma coisa muito boba, muito pequenininha, muito insignificante. Mas para aquela pessoa faz toda a diferença. Então eu pego pessoas, né, idosos, muitas vezes, pararam de tocar piano, tocava piano, coisa ali, pintava. Quando a gente consegue fazer com que essa pessoa volte a tocar o piano, volte a pintar, poxa, a gente conseguiu, como equipe de profissional, a gente conseguiu fazer com que aquela pessoa ganhe um novo significado. Agora, um significado, como você disse, acima, né, acima de tudo, um significado em que, como você disse, transcende isso tudo, quando você perde coisas, né, em volta, ou perde uma parte da sua saúde, ou como perde a parte da liberdade, como é o caso agora da gente. Quando a gente perde coisas, a maioria das vezes, se você tem dentro de você um sentimento forte, forte de Deus, um sentimento forte, uma espiritualidade forte, você consegue ter essa força para você levantar e conseguir fazer aquilo que, às vezes, é muito difícil para você, mas que você consegue quando você tem essa força, que é aquela força interior. É isso que você está falando? Isso mesmo, porque você tem uma força que... eu gostei muito, eu estava lendo hoje, que a gente normalmente fala, né, aquela paz que vem de dentro, que o mundo está desabando à tua volta, mas você tem uma paz interior. E, por acaso, era uma psicóloga metodista, ela estava dizendo que a palavra paz, né, em hebraico é shalom. E esse shalom é uma coisa muito abrangente e forte, né? Então, essa paz, esse shalom interior, não significa que você tem que deixar de fazer as coisas. Né? Ah, não, está tudo caindo, mas Deus está comigo, aí... Não. Essa paz interior, em meio a essa confusão, te dá sabedoria de como agir, de respeitar o que tem que ser respeitado, de respeitar o outro, de cuidar de si mesmo, de evitar vários procedimentos que possam te colocar em risco. Tudo isso, essa paz interior, que é shalom, né, em hebraico, te dá, porque é uma coisa que vem de dentro. Não que você esteja, está tudo bem, você está sorrindo, não. Tem várias dificuldades. Quero fazer isso, como você mesmo falou, sair de um lugar para o outro, né? Se eu estou acamada, eu quero levantar. Né? Outro dia eu estava dizendo ao pessoal, gente, nós temos que agradecer a Deus, porque muita gente gostaria de estar nas suas casas e não tem nem a casa para estar, né? Então, essa força, essa paz interior faz com que a gente tenha gratidão, não que a gente não enxerga, a gente não é cego, nem a gente não deixa de sentir as coisas, mas a gente tem força para passar por aquilo, para ultrapassar. Como diz, tem esperança, né? A esperança de algo que você não está vendo, mas você sabe que vai chegar, que é que tudo isso vai passar e a gente vai ter um novo mundo, uma nova modo de ver, mas certamente a gente tem que procurar dentro dessa oportunidade que a gente tem agora, uma construção da esperança. Né? Nós precisamos construir dentro de nós a esperança. Eu gosto muito de um vídeo que eu vi de uma senhorinha de 100 e poucos anos que fazia vestidos com retalho para as crianças na África, né? Aí eu sempre digo para o meu pessoal, tem sempre alguma coisa que você possa fazer. Tem sempre alguma coisa que você pode colocar aquele objetivo. Aí, normalmente, eu posso citar o pastor Israel, ele diz, você tem que criar um objetivo para o próximo dia, para a próxima semana, sonho, né, projetos para o próximo mês, enfim, você vai criando, porque a nossa finitude nós sabemos que é real, mas não sabemos quando.
E enquanto a gente vê vida, a gente tem um propósito para viver, né? Nós temos um propósito de vida, né? Então, eu gosto muito do que Paulo escreveu em Filipenses 3,13. Esquecemos das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim, né? Então, a gente está avançando. A gente tem que avançar, embora a gente não esteja enxergando esse avanço, mas a gente, até pouco tempo, eu vou tomar isso como eu fazia, eu acho que você também, a nossa vida era uma agitação só. Mal tínhamos tempo para pensar em almoçar com o filho, ou de pensar em alguma coisa com mais profundidade. E agora é aquela coisa do copo cheio, copo vazio, né? Agora a gente tem a oportunidade de parar e pensarmos em nós mesmos, analisarmos como anda a nossa espiritualidade, como andam as nossas crenças, como anda essa nossa firmeza em Deus, renovar nossas forças para continuar caminhando. Né? Embora a gente pense que está parado, mas a gente está, como eu disse para você no início, se olhando no espelho, vendo que somos frágeis, que precisamos de Deus, mas que a gente tem que caminhar e é Ele que vai dar essa força para a gente caminhar. Algumas pessoas que não acreditam em Deus ou não têm essa intimidade, né? Algumas pessoas olham de fora e acham que a gente, quando está falando sobre isso, a gente está falando só sobre uma coisa tipo o manual de autoajuda, entendeu? Aquela coisa assim, olha, é meio empírica. Não, procura, agarra nas mãos de Deus. Mas não é isso que você está falando, e eu entendo bem, eu espero que as pessoas que estejam assistindo a gente entendam e se identifiquem com isso, né? Quem puder, lógico. Porque é uma coisa, essa coisa que você fala, a paz que transcende, a paz, quando a pessoa tem a paz verdadeiramente dentro de si, é uma coisa impressionante. Eu já experimentei isso algumas vezes na minha vida. Agora mesmo eu estou em paz. É impressionante como eu estou em paz, entende? Eu estou assim, é lógico, preocupada com as coisas, mas são questões objetivas. Eu estou preocupada com os meus pacientes, estou preocupada com a parte financeira, da situação toda do ponto idoso, a minha, o que for. A gente fica preocupada como é que vai ser amanhã para algumas pessoas, como é que as pessoas vão sair dessa pandemia, se vão estar doentes ou não, como é que vai ser. Quer dizer, isso tudo são questões objetivas, né? Agora, apesar de tudo, essa paz que você fala, eu entendo bem que é uma coisa que não tem uma explicação na teoria, né? É como você bem disse, ela é um sentimento que a gente, obviamente, tem que buscar, tem que ter todo esse, né, essa intimidade, como a gente fala, com Deus, né, para poder achar essa força, essa paz, mas é uma coisa que é possível, é isso que eu estou colocando, é possível, é extremamente possível. Você pode estar no mega problema e você ter essa paz, e aí essa paz é que direciona, porque você vai ter a sabedoria, né, que é uma coisa que eu gosto muito também. Na Bíblia tem muito, né, ali em Provérbios, assim, muita sabedoria, né? Ali é a sabedoria pura que você busca, né? Então, é sensivelmente importante você ter essa sabedoria até para poder administrar as suas angústias. Né? E aí, quando você consegue ter essas duas coisas, quer dizer, ter esse sentimento de paz dentro de você, e uma coisa puxa a outra, você consegue a sabedoria para administrar qualquer problema. Concorda comigo? Concordo. É isso mesmo, porque eu já conheci pessoas que você olha para ela e fala assim, meu Deus, como é que ela pode estar assim tão confiante? Está tudo, né? Ela não tem saúde, ela não tem isso, ela não tem aquilo, mas a confiança dela transcende. E hoje em dia a gente tem como entender isso. É porque a gente vivia muito dentro da coisa do ter, né?
A mídia, o tempo todo, você tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, e aí era aquela correria do ser humano para ter alguma coisa. Para ter uma casa, depois você quer trocar a casa para uma casa melhor, o carro para um carro melhor, e aí você vai vivendo nessa correria do ter e esquece do ser que tem dentro de você. E aí, quando você chega numa situação como agora, você verifica que o ter é muito legal, mas não é tudo. E aí você olha para o lado e para o outro e fala assim, agora o que é que eu faço? Né? Como diz o Carlos Bom José Andrade, e agora José? Né? Então, você tem que ter aquela confiança interior de que algo te dá aquela paz, que você está sentindo aquele sentimento que você não sabe dizer para o outro por quê. Né? É uma confiança, na verdade é isso, é uma confiança. Confiança de que Deus está no controle. Né? Aí, para quem não acredita em Deus, de que algo superior a nós está no controle de tudo isso. Né? Então... Eu achava bonitinho, Margarete, que meu filho, né, que eu espero que esteja assistindo ainda aí, o Diogo, ele falava muito comigo, que a gente conversava muito sobre essa questão da espiritualidade, né? Que ele sempre gostou muito, eu também, a gente se identificava muito. Enfim, então ele falava assim, mãe, né, aquele jeitinho, olha só, confiar em Deus é o seguinte, é você sentar nessa cadeira aqui, ele mandou aqui para mim. Ele falava assim, sentar nessa cadeira aqui, né? E você sentava na cadeira e falava, é isso, mãe, simples assim. É você sentar na cadeira e confiar em Deus. Você saber que Ele vai fazer, né? Vai te guiar, vai te levantar, vai te orientar, vai te dar sabedoria para tomar decisões. Quer dizer, isso é o Deus do controle, né? Isso é o descansar no Senhor, fala, né? E as pessoas às vezes confundem que descansar parece que é só sentar na cadeira e ficar. Não, o sentar na cadeira quer dizer confiar, não quer dizer não faça nada. Você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer uma série de coisas. Não é isso também? É verdade. Eu sempre digo que Deus não é fada madrinha. Ele não vai chegar aqui nem aquele mago dos 3 desejos. Me diga quais são os seus 3 desejos, né? Ele não é isso. Ele te ajuda, mas você é um ser humano dotado de livre-arbítrio. Então, você tem que tomar suas decisões. Ele vai te ajudar a tomar a decisão correta, se você se dispuser a isso, né? Se dispuser a fazer o correto, o que ele falar para você. Mas eu gosto muito da imagem, e que eu sempre penso quando eu entro no avião, eu tenho que confiar no piloto. Eu não posso fazer absolutamente nada, porque eu não tenho a mínima noção de como comandar aquele negócio no ar. Eu tenho que confiar nele, porque se eu não confiar nele, eu vou ficar desesperada a minha viagem toda. Então, a nossa vida é essa viagem, né? Se eu não confiar em Deus, eu vou ficar desesperada a cada momento, porque eu brincava há muito tempo dizendo que dificuldades não dá em poste, né? Doenças não dá em poste, dá na gente. Né? Então, o sofrimento ele se transforma quando você entende que tem Deus, que tem um superior que cuida de você. Você passa por aquilo, mas você tem confiança nele. Né? Você tem confiança de que aquilo vai passar, né? Que vai chegar um destino. Né? Só que a gente, como seres finitos que nós somos, muitos ficam preocupadas com a morte, né? A questão da morte. Mas é porque a gente, como ocidental que somos, colocamos a morte como uma antítese da vida. E não é. A morte, ela faz parte da vida. Né? Então, a gente não tem que encarar a morte como inimigo. A morte faz parte da nossa vida. Agora, até chegarmos lá, o que podemos fazer? Como podemos viver?
né? Como podemos ter sabedoria no nosso caminhar, de maneira que a gente tenha não é controle, porque o controle não está nas nossas mãos, mas é uma sabedoria de conduzir, de saber que está conduzindo conforme a nossa fé, conforme a nossa espiritualidade, né? Crendo que aquilo que nós estamos fazendo está dentro dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma atitude diferente diante das calamidades, diante das doenças, diante dessas crises que existem, né? Crises financeiras, sociais, econômicas, e de saúde, né? Que nós estamos passando, porque, na verdade, a crise que nós estamos passando, ela é geral, é econômica, ela é social, ela é de saúde, e a gente tem que entender que agora está na hora da gente construir uma esperança. Eu penso que o mundo está mudando, e espero que mude para melhor, né? Na maneira que o ser humano pense agora que ele não é finito, ele não tem o poder que ele acha que tem, né? E que não somos... a gente estava muito individualista, né? Era eu tenho que vencer, mesmo que pise na cabeça do outro, mesmo que eu tenha que puxar o tapete do outro. Não, temos que, hoje em dia, pensar, e eu tenho pedido a Deus isso, que o mundo pense, que os governantes dos países pensem, que agora é hora de dar os braços para vencer, porque senão a gente não vence. Porque a gente está lutando contra um inimigo que não é visível a olho nu. Não é isso? Quer dizer, um inimigo daquele tamanho que você tem que ver no microscópio, colocou o mundo em xeque. Então, a única coisa que não resta é o quê? É a espiritualidade. É essa crença de que existe algo maior que está coordenando a nossa vida. Infelizmente, ou felizmente, né? Na verdade, felizmente, Deus não nos criou como robôs, criou como seres pensantes que têm liberdade para decidir o que queremos. E Ele quer que a gente tome decisões sábias. Faz parte, essa é a nossa obrigação, né? Embora a gente entre no avião, a gente escolhe a companhia, a gente escolhe, né? A gente vê mais ou menos a meteorologia e tal. Ou seja, a gente toma os nossos cuidados, porque Deus está no comando, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós não estamos, como você disse, sentados, né? Esperando as coisas acontecerem, porque não é assim, né? Eu gosto muito da palavra oração, que é orar mais ação. Eu vou orar para Deus, mas eu vou agir também, para que a gente, para que cheguem, né, ao lugar comum. Sempre podemos fazer alguma coisa pelo outro, por menos que a gente tenha condições ou físicas, né, como o idoso não pode ter contato com o outro, ou não deve, né, de fora da sua casa. Mas ele pode muito bem fazer um bolinho e dizer interfonar para o vizinho e falar assim: olha, tem um bolinho aqui na minha porta, vem pegar, é para você. Né? Ou seja, você pode procurar alguma coisa para tornar a sua vida com um objetivo, né? E aí a gente retorna lá ao objetivo da vida, que é exatamente isso. Nosso objetivo é crer em Deus, né? O nosso objetivo de vida é fazer o que Deus nos pede e olhar para o outro, né? E eu gosto, quando eu entendi no livro 40 Dias de Amor, que Deus falou, que Jesus Cristo falou para os seus discípulos, ele não falou para outras pessoas, que devíamos amar ao próximo, né? Amar uns aos outros como ele amava. Eu falei, caramba, isso é muito profundo, porque ele deu a vida. Ou seja, ele está dizendo que eu devo amar
o outro a ponto de dar a minha vida, ou seja, amar com sinceridade de coração, né? Então, a gente saiu agora dessa construção, dessa sociedade egoísta que nós estávamos, para uma sociedade comunitária. Não no sentido popular dessa palavra, né? Mas comunitária de que eu existo com o outro, né? A gente está sentindo falta do outro, né, Wilson? Ou seja, nós somos seres sociais, nós não existimos sozinhos, né? Então a gente o que eu vejo, o que eu vejo, inclusive, essa coisa da pandemia mesmo, é uma revalorização, né? Uma reconstrução dos seus valores mesmo, porque o grande ponto é que você vê que está colocando todo mundo como igual. Não existe preto, branco, não existe pobre, rico, não existe quem tem dinheiro, quem não tem, para comprar os melhores medicamentos, ou para estar nos melhores hospitais, para ter os melhores médicos, ou para ter as melhores. Não adianta, porque, na verdade, é uma coisa que está pegando qualquer um, né? Então, isso daí, eu acho que coloca as pessoas verdadeiramente para pensar. E eu acho que essa coisa, essa reflexão, e aí existe até uma explicação na psicologia, a psicologia fala isso, se a sua vida está igual, o tempo todo, você não pensa, você não reflete, você está tudo igual, então para que você vai ficar, né, pensando, né, se está certo, está errado, se tem como melhorar, como se tem como piorar. Mas a partir do momento que você passa por algum problema sério, você começa a rever a sua vida, né? Isso independente da pandemia, qualquer problema sério. E esse problema coletivo, eu acho que está conseguindo rever relacionamentos, as pessoas que moram juntas, ou as pessoas que moram separadas, rever, né? Até que ponto elas estão sozinhas, elas querem estar com as pessoas. Quer dizer, é rever uma série de itens, né? Que eu acho que isso daí... E a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que esse é o momento ímpar, que nunca a sociedade nossa, né? Essa geração inteira nunca viveu uma pandemia, então não tem a menor noção, não tinha a menor noção de como isso funciona. Tem 2 meses que a gente está vivendo isso. E eu acho que é um momento muito bom, né? Para a gente poder olhar para dentro da gente, né? E dar esse olhar e ver realmente o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E aí, de todos os pontos, né? Inclusive os físicos, emocionais, sociais e espirituais. E aí, inclusive, a gente já está aqui nos nossos... Já terminamos o nosso tempo, passa rápido, é 1 horinha aqui, passa rápido pra caramba. Já chegamos aí, eu queria deixar aqui exatamente essa pergunta, então, de como é que a espiritualidade, você acha, pode ajudar nesse tempo de pandemia, embora você já falou muita coisa, né? Essas considerações finais aí, minha amiga, o que você acha? Pois nesse momento de pandemia, a espiritualidade está muito presente em cada um de nós. E ela pode nos ajudar dando confiança, né? Diminuindo a nossa ansiedade, diminuindo as nossas angústias, nossos medos, né? E fazendo com que a gente pense não apenas em nós e pense no outro. Porque quando você começa a pensar no outro, para fora, você diminui as suas dificuldades ficam menores, o seu sofrimento fica menor. Quando você consegue compartilhar o seu sofrimento com o outro, aquilo diminui, né? Porque você coloca para fora, né? E isso ajuda. E também porque a gente começa a construir uma esperança dentro de nós, né? Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi, de que estamos todos na mesma tempestade. A diferença são os tipos de embarcações, né? Mas a tempestade é a mesma. Estamos todos procurando o porto seguro, né? Mas nós temos o porto seguro, que está na nossa espiritualidade. Ela vai fazer com que a gente tenha equilíbrio. Você começou falando em equilíbrio, e é exatamente isso, equilíbrio.
equilíbrio nas nossas ações, equilíbrio nos nossos pensamentos. É uma oportunidade, a gente está tendo uma oportunidade de reconstrução da nossa, não só horizontal, mas vertical. Né? Reconstrução ou construção da nossa intimidade com Deus e do nosso relacionamento com o próximo. Perdoar quem você não tinha perdoado, né? Hoje mesmo a minha filha falou, poxa, de uma senhora do meu prédio que faleceu, aí ela falou, poxa, eu almocei tantas vezes no mesmo restaurante que ela, eu podia ter falado isso, aquilo outro, né? Eu falei, mas agora, então, é um momento da gente fazer exatamente isso. Dizer, eu te amo para quem eu não disse, né? Perdoar quem eu não tinha perdoado, pedir perdão, né? É uma sabedoria. Como você diz, aquele status você pedir a Deus que coloque amor por ele para que possa lidar com aquela chatice ou aquela dificuldade, né? Da mesma maneira que o velho é o outro, muitas vezes o chato é apenas o outro. Mas a gente tem assim, que reunir as nossas forças para tornar agora a nossa sociedade uma sociedade melhor. Temos que fazer, né, desse limão uma limonada, ou seja, temos que, quando voltarmos disso tudo, sermos seres humanos melhores, com mais fidelidade a Deus, com mais amor ao próximo, enxergando o outro como ele, Jesus Cristo, enxergava, né? Muito legal, Margarete. Eu tenho visto que os mares, né? Eu que moro aqui na praia, vejo que o mar está muito mais limpo, as tartarugas estão passando da água, os peixinhos, quer dizer, porque o pessoal não está na água, não está não. Então nós estamos tendo oportunidade, eu creio eu, realmente, da gente rever algumas coisas, assim como o mar, né? Que as coisas estão acontecendo, a gente pode fazer um mundo melhor. Eu acho que do jeito que estava, a coisa não estava dando certo mesmo. Eu não vou dizer que foi de propósito isso, não creio. Mas realmente ela veio no momento que a gente estava precisando mesmo dar uma chacoalhada, né? A gente estava precisando mesmo desse movimento. Olha, Margarete, tem muita gente aqui assistindo a gente, sabe? Várias pessoas. Eu quero dar um agradecimento especial à minha filha Tatiana, que sempre coloca lá, né, na página do Point Doce, que é a coordenadora do Point. A Luzia, dizendo que as lives são ótimas. A Gabriela, falando que está sendo muito bom. Ah, é? Gabriela de Sá? Isso. Ah, legal, legal. Oi, Gabriela! A Leila Barros também já falou um monte de coisa aqui, a espiritualidade da sabedoria em conduzir a vida. Então, gente, a gente agradece muito a vocês. Eu quero, antes da despedida de final da Margarete, quero dizer para todo mundo que é o trabalho que o Ponte do Idoso está fazendo isso gratuitamente, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 18h30. A gente está trazendo pessoas para poder falar com a gente. Amanhã vai estar aqui uma pessoa para falar sobre comunicação digital, que é sobre celular. Quarta, quinta-feira eu vou estar falando sobre os cuidadores, né? E sexta-feira tem Marcos Fioravante, que é o presidente do Conselho Municipal do Idoso, que vai estar falando sobre na nossa cidade, a questão do idoso na nossa cidade. A gente está com as lives quase todas montadas para a semana que vem, mas eu queria lembrar vocês que a partir de segunda-feira nós não vamos fazer mais na minha página. Nós vamos fazer essas lives na página do Point do Idoso, porque ali as pessoas podem comentar mais do que está sendo aqui, porque aqui eu tenho um número que já esgotou de pessoas na minha página. 5.000 pessoas, já esgotou. Então, as pessoas não podem comentar. Tem muito mais gente assistindo a gente, Margarete, do que a gente imagina, mas só que as pessoas não estão podendo comentar porque não são meus amigos. Já na página do Ponte de Idoso, as pessoas vão poder comentar, creio eu, com mais facilidade. Eu deixo o telefone nosso, que é o 2613-5250, do Ponte de Idoso, e o celular, que é o WhatsApp, para quem quiser mandar perguntas, dar sugestões, assuntos para a gente poder falar aqui, é o 98872
0642, tá? Eu agradeço imensamente você, Agradeço a Margarete. você a Foi oportunidade. fantástico. Oi? Agradeço a você a oportunidade. Ah, que isso. Manda um grande beijo para todo mundo lá na sua igreja, tá? A gente agradece demais. Estou com saudade do pessoal. E aí, qualquer dia desse, a gente chama você de volta, você volta para vir conversar com a gente. Tá certo, Tá querida. bom? Deus te abençoe. Obrigada, Deus abençoe a todos. Foi uma conversa muito boa aqui com Margarete Borges, gerontóloga, né, que é a pessoa que é especialista, né, na parte de gerontologia social, e é o que a gente poderia falar de tudo de bom hoje. Muito obrigada, minha amiga. Amanhã eu volto com vocês às 18h30. Tá. Beijo, Margarete. Beijo, Fátima. Beijo a Beijo, todos. Boa Ana noite, Maria. gente. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Tchau. Margarete. Tchau. Tchau.